Mas, irmãos, a paz do Senhor, hoje, dia 20 de julho de 2020, né? Quero trazer mais uma palavra para abençoar a tua vida nessa noite e continuando ainda. Eu tenho, nas últimas reflexões que tenho feito, falado especificamente sobre os profetas menores. E hoje eu quero trazer uma mensagem para você no livro de Joel. Joel, capítulo 2, do versículo 28 ao 33, aliás, ao 32. Texto bastante conhecido, muito citado no Novo Testamento. E vamos ver aqui. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito nos restantes que o Senhor chamar. São apenas 5 versículos, mas aqui é uma profundidade de assuntos para serem tratados, para serem falados. Mas antes vamos fazer uma pequena introdução, falando alguma coisa sobre o livro de Joel. Joel significa o Senhor é Deus. Sempre lembrando dos irmãos, qualquer nome que ao final El, no hebraico, né, está dizendo para o português, ou transliterando para o português, todo nome, Joel, Ezequiel, Daniel, é Deus, é algo. Né? Deus é alguma coisa. Sempre assim. Então, Joel, o Senhor é Deus. É um profeta que profetizou e não se diz no seu livro o nome de nenhum rei. Quando os profetas menores e até os maiores, como Isaías diz lá, profetizou no tempo do rei fulano, ciclano, brotano e tal, dá para se entender mais ou menos a época que ele viveu. Joel não cita nenhum rei. Ele fala mais de sacerdote. Há duas opções. Ele ter profetizado pós-cativeiro babilônico, porque foi uma época em que eles não tiveram reis. Quem predominou foi os sacerdotes, tanto é que na época de Jesus, quem estava ali dominando e tomou as decisões, estavam já sob o domínio de Roma, mas eram sacerdotes na área religiosa e até na área política. Ou também no período lá atrás, quando Joás reinou, porque Atalha usurpou o reino, e quando Joás matou todos os filhos do rei, mas quando Joás foi mantido por uma irmã sua, ele era bebê ainda, escondido, e quando ele tinha 6 anos de idade, Joiada, o sumo sacerdote, juntou todo os sacerdotes, levitas, todo mundo, e instituiu o rei, e a Atalha acabou sendo morta, era uma rainha ímpia, né, que usurpou o reino, e Joás reinou. Só que Joás tinha só 6 anos de idade, então foi uma época que os sacerdotes prevaleciam, pode ser também esta época, mas não importa tanto isso. Ele profetizou sobre alguns assuntos, no capítulo 1 ele fala sobre uma praga de gafanhotos que trouxe um problema sério para eles, inclusive fome, dificuldades. No capítulo 2 ele fala de vários assuntos, inclusive essa palavra profética sobre o derramamento do Espírito e sobre sinais dos últimos dias. E essa palavra profética dele, principalmente do derramamento do Espírito, Lucas relata lá no dia de Pentecostes que Pedro usa isso no seu discurso. Jesus já tinha usado no Evangelho também as palavras de Joel. Paulo, mais adiante na carta de Romanos, também citará o livro de Joel. É interessante sempre ver isso, né? Nós estamos aqui, é uma reflexão, meio que estudo, uma pregação, e alguns profetas, às vezes, algum livro do Antigo Testamento não são citados nenhuma vez no Novo Testamento. Não invalida que eles sejam livros inspirados por Deus. E outros são citados várias vezes, Joel é um deles. Tem lá os seus objetivos, mas vamos direto aqui para especificamente essa palavra aqui, promessa da efusão do Espírito, embora apenas os 2 primeiros versículos
desse trecho aqui de 5 que são sobre a promessa da efusão do Espírito. Depois vem os sinais que acontecerão no final dos tempos, nós vamos explicar tudo isso aqui. Versículo 28 e 29. E há de ser que depois de quê? Depois de uma restauração espiritual, de uma busca a Deus, e por isso talvez alguns achem que Joel profetizou pós-cativeiro, não temos a certeza absoluta, foi um momento em que eles voltaram de Babilônia, estamos até estudando isso na escola dominical, o reavivamento espiritual, e começaram a buscar a Deus, até que veio a plenitude dos tempos, Jesus veio a este mundo, e quando ele sobe, antes dele subir aos céus, ele fala para os discípulos, não vos deixarei órfãos, mas enviarei outro Consolador. Quando Jesus esteve aqui, ele era o Paracleta, era o Consolador, aquele que estava ao lado, mas quando ele subiu ao céu, então ele enviou o seu Espírito Santo, ele disse antes de subir aos céus, Lucas 24, 49, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eles esperaram, receberam, então batiam com o Espírito Santo, que é o relato que ele vai fazer aqui nesses 2 versículos. Vou repetir de novo, antes de começar de novo, né? Fez o comentário, mas começar. Há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Nós estamos aqui no Antigo Testamento. Como é que era a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento? Tirando os avivamentos espirituais, alguns momentos, aquele povo voltou, buscou a Deus, mas não há um relato realmente de uma descida do Espírito Santo. O Espírito Santo era dado a indivíduos individualmente, ele vinha sobre indivíduos individualmente para realizar alguma coisa. Vamos ver alguns exemplos para podermos entender. Aholiabe e Bezaleel. Quem são esses homens, pastor? São os homens que construíram um tabernáculo. Deus escolheu esses 2 homens. Só esses 2 homens? Não. Tiveram auxílio de várias outras pessoas. Mas eles foram, tipo assim, vou colar entre aspas, né? Os arquitetos. O arquiteto foi Deus que deu a planta de espada dessa maneira, mas eles que foram os operários, foram os artesãos para traduzir, colocar aquilo em prática, né? Fazer aquilo que Deus tinha ordenado a Moisés. Então foram homens que a Bíblia diz que receberam ali, foram cheios do Espírito Santo para aquela obra específica, para fazer tudo como Deus queria. Moisés, em toda a sua caminhada, também tinha o Espírito Santo. Em certo momento, seu sogro viu que ele estava muito atarefado, cuidando daquele povo todo, ele sozinho, ele que julgava, ele fazia, deu alguns conselhos a ele, ele falou com Deus, então Deus mandou que separasse 70 homens, e dentre esses 70 homens, Deus repartiria o Espírito que estava sobre Moisés e colocaria sobre esses 70 homens. 68 desses homens vieram contra Moisés, lá onde estava a situação. 2 ficaram no meio do arraial. E profetizaram, quando receberam o Espírito Santo, profetizaram lá no arraial. E até Josué na época falou para Moisés sobre essa situação, mas ele falou, não, quiseram que todo o povo recebesse o Espírito Santo. Nós vamos ver alguns momentos, por exemplo, havia profetas, profetizavam lá no tempo de Samuel, e um dos sinais que Samuel disse para Saul, quando Saul foi ungir o rei, ele voltaria, encontraria com os profetas, profetizaria também diante do Senhor. Enfim, muitas coisas aconteceram especificamente no tempo dos juízes, Gideão, Sansão e outros mais, foram cheios do Espírito Santo para poderem livrar Israel naquele momento. Mas era dado sob medida. A profecia de Joel aponta para o momento que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E aí vamos perguntar, pastor, então todo mundo recebeu o batismo do Espírito Santo? Não. É claro que a Bíblia diz, o que o Senhor ensinou enquanto estava aqui na terra. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Sendo vós maus, se o vosso filho pedir
alguma coisa, pô, você vai dar uma coisa ruim, chega até citar, você pedir ovo, vai dar uma pedra, enfim. Olha, pão vai dar uma pedra, se pedir um ovo, vai dar uma serpente. Não, você vai dar coisa boa para o seu filho. Normalmente os pais comuns, só alguns absurdos que existem hoje aqui no século XXI, que matam filhos, que fazem besteira, mas a maioria absoluta dos seres humanos, quando são pais, eles até deixam de comer para dar comida para o seu filho, dão o melhor que podem para seus filhos. Mas eles são maus. O ser humano é mau por causa do pecado que vem do erro. Agora, sendo vós maus, saber dar boa dada ao vosso filho, quanto mais o vosso Pai não dará ao Espírito Santo àquele que lhe pedite. O Espírito Santo está derramado sobre toda a carne. Aí eu pergunto uma coisa, ou coloco uma coisa para o irmão. Jesus disse, como eu disse lá em Lucas 24, 49, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido o poder. Há uma citação, que se não me engano está em 1 Coríntios, capítulo 15, de uma das aparições de Cristo, nesse período entre a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus, que estavam cerca de 500 irmãos. Jesus falou com eles e os orientou. Então, por que no dia de Pentecostes, no dia do derramamento do Espírito, não só no dia de Pentecostes, durante aquele período de 10 dias de oração, desde a ascensão de Cristo até o dia de Pentecostes, 10 dias depois, porque somente cerca de 120 pessoas estavam ali cumprindo a vontade do Senhor. Ou seja, ficando em Jerusalém, orando e buscando o derramamento do Espírito, o descer do Espírito Santo. Porque Deus deu livre-arbítrio ao homem escolher o que vai fazer. Deus dá orientação, diz o que é bom para nós. E aí eu vou sair um pouco aqui da questão do Espírito Santo, mas não vou sair muito, porque nós temos que falar do cenário dos últimos dias. Aqui, Joel, vai dizer o seguinte, meu amado irmão. Deus deixou aqui um livro maravilhoso para nós, chamado Bíblia Sagrada. Satanás sabe disso, tentou destruir por várias e várias vezes a Bíblia, para que ela não chegasse a nós. Eu vou citar um personagem, se eu estiver errado, e alguém ouvir e dizer que eu estou errado, eu não me lembro bem qual personagem, eu acho que foi Erasmo de Roterdã, se eu não me engano, na época da Reforma. Ele pegou a Bíblia e traduziu para o inglês. Se eu tiver com a informação errada, eu peço até perdão, não estou aqui com o livro ao qual eu li essa informação há muito tempo. Então veio um emissário do Papa e falou com ele, olha, eu vou comprar todas essas Bíblias aí. Por quê? Porque na época da Reforma, e foi um dos pontos que Lutero colocou, a missa era rezada em latim, a Bíblia só estava em latim, e a maioria dos povos de cada país europeu, né, enfim, onde estava o Evangelho, só sabia falar a sua própria língua. O alemão falava alemão, o italiano falava italiano, o espanhol falava espanhol, e assim por diante, cada país, o inglês falava inglês. Não é hoje que todo mundo fala o inglês como segunda língua, e alguns são até, sabem, 3, 4, 5 línguas. Não era aquilo. O povo só sabia a sua língua. E o latim não sabia. O Lutero, por exemplo, uma das primeiras providências que ele fez foi traduzir a Bíblia para o alemão para que o povo pudesse ler a Bíblia. Não ficasse só ouvindo o que era ensinado a ele, mas que pudesse ler a Bíblia. E Erasmo, então, tentou traduzir para o inglês e o Marcelo Papo perguntou para ele quanto custa. Ele falou, eu não lembro assim, ele tinha 10 Bíblias traduzidas, 5, não sei, né? Vamos dizer 10, não sei se era isso. Aí o missionário falou assim, eu vou comprar tudo. Ele falou, tá bom, vendeu. Alguém disse, puxa, Erasmo, foi ruim, né? Porque ele vendeu a Bíblia em vez de distribuir para o povo. Não, meu amado irmão, com aquele dinheiro das 10 ele produziu 50. E se o emissário viesse de novo, ele vendia 50, porque com aquele dinheiro ele ia fazer 200. Só que aí o emissário parou e ele distribuiu aquelas 50, vamos dizer, eu estou colocando nessa proporção, não sei exatamente se foi, para o povo. Então, sempre o inimigo tentou, de alguma forma, fazer com que a Bíblia não chegasse à mão das pessoas. Hoje, a estratégia do inimigo é diferente. Aqui no Brasil, você tem Linguagem Hoje, você tem NVI, você tem a Almeida, umas 4, 5 versões, tem várias traduções da Bíblia, inclusive
Se você entrar no computador, na internet, você vai ter Bíblia online. Existe aplicativo de Bíblia que você abaixa no celular. Enfim, não tem como impedir que a Bíblia chegue à mão das pessoas. O que o inimigo faz hoje? Deturpa. Ele sempre tentou fazer isso, mas hoje a sua estratégia não é essa. O ensinamento bíblico, como eu tenho falado em outras pregações, começa a dizer que Jesus não é Deus, que o Espírito Santo não é Deus, não existe dízimo, não existe jejum, não existe ceia, não existe isso, não existe aquilo, está tudo errado. Tudo que te ensinaram até hoje está errado. Isso foi invenção da maçonaria, foi invenção de não sei quem, foi invenção... Meu irmão, está aqui a Bíblia Sagrada. Teve homens que morreram por causa deste livro e pregaram este livro em todo o tempo. Lutaram para que esse livro chegasse à nossa mão. É algo excelente, maravilhoso. Agora, você ler esse livro ou não ler. É uma opção sua. Isso eu vou voltar. Pastor, o Saulo batia com a expressão? Não, vou voltar lá. Eu estou fazendo uma analogia para você entender. Deus deixou outra coisa para nós, a oração. Oração é a comunhão com Deus, é falar com Deus. Falamos recentemente sobre cantar. Qual o noivo que não quer falar com a noiva que não quer falar com o noivo. Na verdade, Deus deixou... O véu do tempo se rasgou, você pode chegar diante de Deus. Você ora se você quiser. E o batismo com o Espírito Santo? Também está à disposição. Ore. Peça a Deus. Peça ao Senhor Jesus que te reviste do Espírito Santo. Fala que o Senhor está aqui profetizado Joel, aconteceu, registrado por Lucas em Atos. Em Atos, depois, muitas vezes se fala de outros momentos em que pessoas foram cheias do Espírito Santo, tiveram os dons espirituais. Eu também quero receber essa experiência. Pastor, eu vou orar uma vez e vou esperar. Não, continue orando até que Deus te batize. A minha experiência pessoal foi de orar por algum tempo até que fosse batizado com o Espírito Santo, e cada irmão tem a sua experiência de forma diferente. Mas continue buscando. Então não é aqui, o Espírito está derramado, então eu vou só esperar porque ele vai chegar sobre mim um dia. Não, o Senhor mandou buscar. Ore, busque. Se você quiser entender melhor sobre o assunto, está lá, 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 14, falando sobre os dons espirituais, e a sequência de vários textos do ensinamento de Paulo, em Atos dos Apóstolos, sobre o Espírito Santo. No Novo Testamento, a ação dele sobre a vida do crente. Então, ele disse aqui várias coisas. Olha. Filhos e filhas profetizarão, velhos terão sonhos, jovens terão visões, e o Espírito será derramado sobre servos e servos. Então, são os dons espirituais que vêm sobre a igreja. Agora, sempre lembrando, meu amado irmão, os dons vêm e têm 3 finalidades. Consolar, edificar e exortar. Fugiu dessas finalidades, aí a gente tem que ter um pouco de cuidado. Tem essas finalidades? Louvado seja o nome do Senhor. Mas depois ele fala assim, mostrarei prodígio no céu e na terra, versículo 30. Sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Assim que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. E o que ele está dizendo aqui, pastor? É para hoje? É para este momento? Porque agora veio a pandemia e chegou gente aí, eu já falei isso aqui em pregação, profetizando, entre aspas, que viria trevas, marcaram até um dia, 8 de maio, ia ter trevas, ia acontecer não sei o que lá. Cuidado, meu amado irmão. Olha, colocando a profecia. E aí eu vou colocar alguma coisa rapidamente com o nosso tempo aqui para você entender. O que acontecerá no tempo, nos finais do tempo, como a Igreja Metodista Pentecostal, qual eu sou pastor, prega. E a maioria das igrejas pentecostais tem esta mesma visão. Primeiro vem a volta de Cristo e o arrebatamento da igreja, que acontecerá antes da grande tribulação e antes do milênio. E aí o que acontecerá? Cristo vem, os mortos ressuscitam, recebem um corpo glorioso, os que estiverem vivos terão seu corpo transformado, o Espírito Santo nos leva até o encontro de Cristo nos ares, haverá o tribunal de Cristo, não é o tribunal final, é o julgamento das obras,
ouro, prata, pedra preciosa, madeira, palha e feno, passado pelo fogo. Não a quantidade de obra que você fez, mas qual o teu objetivo a fazer as obras para Deus. E aí vão sair os galardões que vamos receber. E depois virá as bodas do cordeiro, casamento entre o noivo e a noiva, e durará 7 anos. Enquanto isto, haverá uma grande tribulação nesta terra. Mas essa grande tribulação será dividida em 2 partes. 3 anos e meio de uma prosperidade sensacional, onde o povo vai aceitar a liderança e adorar e se prostrar diante do anticristo com sinais e maravilhas feitas por ele. Ele vai colocar a marca da besta sobre as pessoas, na testa e na palma da mão, mas com 3 anos e meio ele vai tentar se tornar como Deus, vai se colocar querendo sentar no trono lá dos judeus. Eles não vão aceitar e Deus vai mandar suas pragas. E aí acontecerá muito desses sinais aqui que fala no céu, fogo descendo. Está lá no Apocalipse. Eu, quando era mais jovem, tinha um pouco medo de ler Apocalipse, mas como pastor já dei estudo sobre Apocalipse e, na verdade, é um livro maravilhoso para ler. Porque ele fala de uma esperança que nós temos, que é a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o sol se converterá em treva, luz e sangue, isso lá na grande tribulação. A igreja está lá com Cristo, nas bodas do Cordeiro. Até que ao final, o anticristo vai juntar todas as nações que aceitarem estar com ele, nem todas vão, algumas não vão aceitar, e vai marchar contra Israel. E eles vão clamar pelo Messias. E aí o Senhor Jesus vai voltar do céu, virá do céu com a igreja e com seus santos anjos. Haverá batalha no Armagedon. Satanás será derrotado. Ele é o dragão, a besta e o falso profeta. A besta e o falso profeta vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, que é a perdição eterna para todos aqueles que foram condenados irem. E Satanás será preso por 1000 anos. Será preso no abismo durante 1000 anos. E o Senhor Jesus Cristo reinará milenialmente sobre esta terra. Está profetizado em Isaías, em Zacarias, lá no final, há uma profecia também sobre a batalha do Armagedon, sobre o milênio. Cristo reinará sobre esta terra. A igreja estará na Nova Jerusalém, parando sobre a Jerusalém terrestre, e Cristo estará reinando aqui com os judeus. Será exatamente isso que eles esperavam, o Cristo reinando, mas eles vão aceitar o Cristo verdadeiro. Depois desse final de 1000 anos, Satanás será solto e ainda conseguirá regimentar algumas nações, mas o Senhor destruirá com o sopro da sua boca. Ele será lançado também no lago de fogo e enxofre, e verá então o juízo do trono branco. Todas as pessoas comparecerão diante de Deus. Os salvos vão para Nova Jerusalém, para a vida eterna, e os perdidos vão para o lago de fogo e enxofre, para a perdição eterna. Por isso ele diz aqui: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele está falando isso aqui para o judeu que vai invocar lá no final da tribulação ao Senhor como Messias, e pode servir também para nós em qualquer momento da nossa vida. Porque a Bíblia diz lá em Mateus 5, aquele que perseverar até o fim será salvo. Meu amado irmão, nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro, que projetou algo maravilhoso para nós. Um projeto de salvação, um projeto de bênçãos. Pastor, é só bênção aqui nessa terra? Não, meu amado irmão. No mundo tereis aflições, o Senhor disse isso. Então passamos por angústias, problemas, dificuldades, lutas, enfermidades, como todos os céus passaram. Estude a Bíblia. Quando alguém chegar para você e falar, só vitória, meu irmão. Peraí, meu amado irmão, vamos lá. Só vitória. Pedro só teve vitória. Paulo só teve vitória. João só teve vitória. Não. Passaram lutas, dificuldades, problemas, enfermidades. Alguém vai dizer, não, pai, mas Deus curou. Não, Paulo diz lá no final que ele tinha um espinho na carne e orou 3 vezes. Deus não diz para ele, a minha graça te basta. Nem todas as enfermidades dos homens de Deus foram curadas. Nem todos os problemas dele foram solucionados como eles queriam que fosse. Mas aquilo que Deus
permitiu que eles entendessem, aprendessem, conhecessem, crescessem espiritualmente, eles aproveitaram. Porque Paulo, quando eu vou só ler para você, não tem muito a ver, de certa forma, com o texto de hoje. Mas eu vou dizer o que aconteceu para você lá no final da carreira do apóstolo São Paulo. O que ele deixou de mensagem para todos nós está aqui no capítulo 4 da segunda epístola. Ele diz aqui, versículo 6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz não me dará me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. É isso que temos que fazer no século XXI. Dizer, como Paulo disse aqui, que acabei o bom combate, guardei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e só me aguarda a coroa. Ou como disse João, lá no último versículo da Bíblia, penúltimo versículo, lá no Apocalipse, quando ele diz, ora vem Senhor Jesus. Os problemas que estão acontecendo conosco agora no coronavírus, antes do coronavírus, depois do coronavírus, só cessarão um dia que Jesus Cristo voltar para arrebatar a sua igreja. Mas enquanto isso, estamos aqui. Vamos buscar o batismo com o Espírito Santo, vamos buscar os dons espirituais, que são ferramentas que Deus nos deu para fazer melhor a sua obra, para que o nome de Deus seja glorificado através das nossas vidas, para que Cristo seja conhecido entre as nações. Essa é a responsabilidade que Deus nos deu e precisamos cumpri-la. Deus possa abençoar a tua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu vou orar por você nesta noite, em nome de Jesus. Obrigado, Pai eterno. Todas as bênçãos a qual o Senhor tem nos dado, Pai. Obrigado pelo Espírito Santo, Consolador amado, que foi derramado no dia de Pentecostes e ainda hoje está, Senhor Deus, disponível a todos aqueles que o buscarem esse poder, esse avivamento, esse transbordamento, como a tua palavra diz, que nosso caso precisa transbordar, louvado seja Deus. Que assim possa ser na vida dos teus filhos, aqueles que já são batizados, por acaso possam estar meio frio espiritualmente, possam buscar uma renovação espiritual, os que ainda não são batizados com o Espírito Santo possam buscar o batismo, que o Senhor possa derramar a tua bênção, nos fortalecer para o dia final. Brevemente Jesus estará voltando para arrebatar a sua igreja, precisamos estar preparados. Abençoa nossas vidas, perdoa os nossos pecados, nos ajuda, Pai, nas nossas fraquezas. Cura agora, te peço, os enfermos, dá solução para aqueles que têm um problema que parece até insolúvel aos olhos humanos, mas o Senhor tem a solução. Da tua vitória, da tua bênção, Pai. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar, meu amado irmão, minha amada irmã, através desta palavra, nesta noite, em nome de Jesus.